cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal, novamente gravando aí nesse formato que o pessoal tá dando um feedback ainda, né? E se você não viu o vídeo anterior, eu gravei nesse formato aqui, porque para algumas coisas realmente fica mais fácil, para outras nem tanto. Vamos experimentar aqui para ver como é que fica na edição de novo. E se você tá gostando, deixa aí nos comentários, deixa o seu like, principalmente se você gosta desse formato aqui, estilo Nando Moura, né? De gravar vídeos, é um formato mais preguiçoso, né? Porque aí, dependendo de como for, eu não vou nem ter que precisar editar nada, né? Assim eu espero. Enfim, meus amigos, hoje a gente vai falar a respeito de uma notícia que eu ia comentar nesse final de semana, mas esse final de semana, caras, eu realmente tirei pra descansar mesmo. Ontem eu consegui fazer uma coisa que eu já não conseguia há muito tempo, cara. Joguei 10 horas de videogame, coisa que eu tava morrendo de saudade de fazer. Death Stranding aí tá me proporcionando essa experiência de novo, né? Tô ansiosíssimo pra chegar de noite e poder jogar outra vez, né? E essa notícia eu acabei salvando pra comentar hoje, segunda-feira, com vocês. E nessa notícia, meus amigos, nós vamos falar a respeito de um negócio que, cara, é assim, é revoltante, né? Antes, o dono, né, a galera de Xbox na internet ainda tinha aquela desculpa de dizer, ah, mas o que você tem a ver com isso? É nossa plataforma, né? E blá blá blá. Só que agora tá envolvendo diretamente o PlayStation. Como vocês sabem, Helldivers 2 foi anunciado para o Xbox, ou seja, uma iniciativa da Sony mesmo, é dela própria, tá? De pegar um jogo de serviço dela e querer ampliar, jogar ali no Xbox, né? Muita gente falando, né, os porquês e etc e tal, mas a gente não vai falar disso nesse vídeo. O fato é que ela tá colocando ali o primeiro jogo ali no Xbox. E o que acontece, meus amigos? Né? Quem imaginaria que isso poderia acontecer? Quem imaginaria que a Sony passaria por esse tipo de, entre aspas, né, perrengue, esse tipo de vexame, que é justamente os donos de Xbox implorando para colocar Helldivers 2, sabe onde, meus amigos? Não basta o jogo ir para Xbox, no Xbox tem mais um pré-requisito, é isso aí mesmo que você pensou. Os caras estão implorando para colocar o jogo no Game Pass. Vagabundo! Reforçando aquela imagem de que cachista não quer tirar um centavo do bolso. Os caras querem tudo na mamata, querem tudo no Game Pass, exatamente como o que todo mundo fica zoando. Criou-se, na verdade, né, um estereótipo que é até injusto com os donos normais, né, vamos dizer assim, do Xbox, mas que infelizmente é o que pegou, né, pegou esse estereótipo, de que os caras são mendigo mesmo. Bicho, qual o problema de você tirar a mão do bolso e comprar um game que você acha interessante? Onde que isso virou crime, caras? É o poste mijando no cachorro. E a gente vê aqui nessa notícia que a própria produtora do Helldivers 2, o estúdio, teve que vir a público falando que eles não vão lançar no serviço. Não adianta pedir, não adianta chorar. O jogo não vai pro serviço e ponto final, porque a Sony não tá deixando, né? E eu acho que pelo menos nisso a Sony deve ter um mínimo de bom senso, né? Se o jogo não tá nem na Plus, que é o próprio serviço dela, você vai deixar ir pro Game Pass, que é o serviço do console concorrente e ainda por cima um serviço concorrente. Os caras teriam que ser muito tapados pra fazer um negócio desse. Não para por aí, porque quando a gente fala de Game Pass, quando a gente fala a respeito, né, dessa indústria dos games, uma das coisas que abrange esse tópico de serviços é justamente aquela dúvida, né? Será que realmente eles são tão benéficos a longo prazo ou será que eles têm algum lado negativo? E os porquês disso a gente já debateu muito com o passar dos anos. Só que agora, meus amigos, ninguém menos que um dos fundadores da Arkane Studios, exatamente o estúdio que hoje está debaixo das asas da Microsoft, né, lá no grupo da Bethesda, veio a público comentar a respeito disso. E ele, melhor do que ninguém, responde o porquê que a Sony não colocou o jogo no Game Pass. Por que não só a Sony, como a grande maioria das empresas no mercado, não colocam seus jogos em serviço, pelo menos no famoso Day One, no famoso lançamento. E eu, cara, não vou ficar repetindo nada aqui. Até porque o argumento dele não é uma repetição necessariamente daquilo que a gente já vem falando há anos. Na verdade, ele acrescentou uma crítica aí muito pesada em cima da Microsoft. Aí se liga só o que ele falou. Que o Game Pass é um modelo insustentável que vem causando danos, né, à indústria por mais, ou melhor, por quase uma década. E que ele foi subsidiado pela Microsoft, né, pelo dinheiro infinito da Microsoft, mas que em algum momento o resultado vai chegar, ou seja, a cobrança vai chegar. Em outras palavras, aquela famosa frase do Arnaldo DK, a conta uma hora sempre chega. E aí ele fala, eu não acho que o Game Pass consegue coexistir com os outros modelos. Ou ele vai matar todo mundo, ou simplesmente vai desistir. Se a gente der uma pausa nesse comentário, eu pergunto pra vocês, o Game Pass matou todo mundo? O Game Pass conseguiu
esse efeito, ele obliterou a concorrência, só você olhar para as vendas nos consoles, né? Você vê claramente que o Xbox com Game Pass e tudo, já começando essa geração com o serviço, porque o Game Pass surgiu mais ou menos na metade da geração do Xbox One, né? Agora e depois, com uma geração que já começa com Game Pass, surtiu efeito? A gente viu que não. O Xbox hoje ele amargura no terceiro lugar dos consoles mais vendidos. E eu sei que nesse momento você vai querer usar aquele argumento de usuários ativos. Só que o usuário ativo, ele só é verdade até um ponto. Depois daquilo, vem o que realmente dá o dinheiro. Vem aquilo que realmente dá o retorno. E não é todo usuário ativo que dá retorno. O cara que compra o videogame conta muito mais como um possível comprador, como uma possível fonte, né, de renda da empresa do que apenas um cara que só cria conta. E isso é tão verdade que a própria Microsoft é quem diz isso. Não sou eu, não é a Sony, é a própria Microsoft. Eu já cansei de mostrar pra vocês aquele gráfico da projeção dela pros anos seguintes, dos assinantes do Game Pass, onde o console é a maior porta de entrada. A maior porta de entrada. E é a mais pura verdade, porque no console você só tem ali o sistema do Xbox, no PC você tem várias outras lojas. Vocês entendem? Ah, mas agora a Microsoft vai mudar pro PC, agora a Microsoft vai transformar o Xbox num PC que vai rodar Steam. Pois é, o que ela tá fazendo? Não conseguiu bater as metas dela no console. O Game Pass ainda tá com o quê? Menos de 40 milhões de usuários ativos, sendo que já era pra estar com mais de 60 milhões. Então é lógico que os caras tiveram que remanejar a coisa. E aí que tá. Recentemente a gente viu que a Microsoft cacetou um monte de empregados, demitiu muita gente na indústria e a consequência disso foi o quê? Cerca de 9 mil demissões, fecharam estúdios do lado do Xbox, demitiram vários funcionários, cancelaram jogos. Então a coisa realmente ficou feia. E tem mais, tá? Tem mais. Olha só, antes da gente partir para esse lado, a gente tem também um outro comentário desse Rafael Icola Antônio, que ele diz o seguinte, ó, que ele já está de saco cheio, né, desse papo furado que a Microsoft passava para eles, dizendo que para não se preocuparem porque o Game Pass não iria impactar nas vendas, e aí anos depois a própria Microsoft chega e fala que não, realmente impacta mesmo nas vendas. Que foi quando aconteceu aquele processo lá, né, do FTC, do CMA lá, da compra da Activision, né, que estava passando pelos órgãos reguladores, e todo mundo se lembra da Microsoft falando com todas as letras em anos anteriores, o Phil Spencer dizendo que na verdade o Game Pass ajudava a impulsionar as vendas. Isso aí foi um discurso que muita gente do Xbox na internet tentou usar, né, pra falar, não, tá vendo, vocês estão todos errados, o Game Pass na verdade está impulsionando. Cara, é incrível como os caras sempre querem remar contra a maré, os caras sempre querem remar contra o bom senso, né, contra a lógica das coisas. Como é que o negócio vai vender mais se tá em serviço, cara? O tanto de gente que você perde que vai querer comprar um negócio pra poder jogar no serviço, como é que o negócio vai aumentar? Explica isso pra mim, que mágica que é essa? Que aí o negócio sai de graça, mas não, misteriosamente saiu de graça, então agora tá impulsionando a vender mais. Eu lembro muito bem desse discurso. Isso aí foi antes dos anos 2020, tá ligado? Enfim, e aí depois a gente viu a própria Microsoft falando, né, no processo lá, um e-mail interno, um documento interno da Microsoft que vazou no processo, deles admitindo que o Game Pass realmente estava acabando com as vendas dos jogos deles. Não foi ninguém que falou isso, não foi um jornalista, não foi um insider, é o documento interno da própria Microsoft dizendo que canibalizava as vendas dos seus títulos. E aí, para finalizar, né, a gente tem aqui essa outra informação aqui que foi passada por ninguém menos que o Jez Corden, que é aí o insider favorito, né, da galera do Xbox, porque ele é um cara do Xbox, né, ele é dono lá do Windows Central, lá, enfim, onde ele diz aqui claramente que a diretora, né, financeira do Xbox ou da Microsoft, a Amy Hood, deu metas aparentemente irrealistas, né, para a divisão do Xbox, ou seja, é uma requisição financeira que eles precisam cumprir e que continuará machucando a divisão do Xbox. Dizendo aqui claramente que ainda não acabou, ou seja, galera, essas demissões, fechamento de estúdio, né, por parte da Microsoft lá na divisão do Xbox, ainda não acabou. De acordo com o Jez Corden, a coisa ainda tá rolando. Mais cabeças vão pro buraco. E possivelmente a gente vai ter mais jogos cancelados, talvez mais estúdios sendo fechados. Cara, até agora eu não tanquei ver que a Microsoft simplesmente fechou a The Initiative, que supostamente era um dos estúdios mais promissores que eles tinham. Cara, eles montaram esse estúdio do zero lá em 2017, 2018, com a promessa de ser assim, até os canais de Xbox, né, tinham que falava que era Tetra A, os jogos Tetra A do Xbox. Os caras não conseguiram lançar um jogo, velho, e fecharam o estúdio. O cinto tá apertando na divisão do Xbox. E com esse monte de restrições que estão colocando, esse monte de metas aí que estão colocando em cima dos caras, eu não duvido nada, falando sério, eu não duvido nada. Inclusive eu já falei isso em vídeos no passado, onde poderia chegar um dia que a Microsoft simplesmente até deixasse de colocar jogo Day One no Xbox, no Game Pass. Porque a coisa não está se sustentando. Se não está subindo o número de usuários que estão, né, assinando o serviço de uma maneira exponencial como era antes, como é que você vai pagar essa conta? De acordo com o que o pessoal está falando aqui na internet, inclusive até o próprio Jez Corden,
o Xbox ele tá com uma cobrança muito grande. Não é só dar lucro, tem que dar muito lucro. Porque a compra da Activision, meus amigos, foi de mais de 70 bilhões. Se você somar com os custos disso e mais a Bethesda que eles adquiriram antes, isso aí chega nos 100 bilhões. Cara, quando que o Xbox sozinho ia conseguir fazer 100 bilhões? Fala pra mim. Então precisou da grana do resto das divisões da Microsoft e agora estão cobrando o preço. Lá, quando estavam adquirindo a Activision, eu falava muito pra vocês aqui nos vídeos, podem pesquisar, assistam os vídeos relacionados na época da Activision, onde eu falo pra vocês que essa conta poderia sim sair muito cara no sentido de que não é só comprar e fazer festa. Ia ter cobrança depois, ia ter que apresentar resultado. E se não apresentasse, coisas iriam acontecer. A gente veria aí, entre aspas, retaliações financeiras. O assunto acabou se prolongando, porque a gente estava falando da Sony, né, não colocando o jogo lá no Game Pass, né, a mendigaria dos caras de querer, né, fazer isso, e a gente até brinca quando a gente fala, mas a grande verdade mesmo é que o culpado disso não é o cachista em si. Se fosse no PlayStation, e a Sony decidisse colocar os jogos dela Day One no PlayStation, com certeza o pessoal também ia deixar de comprar o jogo para jogar no serviço. A Sony não é trouxa, ela sabe muito bem disso. A diferença está na maneira como cada empresa faz a cultura dentro da sua plataforma. A Microsoft implementou a cultura da mendigaria. Ponto final. E agora eles estão colhendo aquilo que eles mesmos plantaram. A Sony, na minha visão, a longo prazo, fez o certo. Porque quando você começa a botar jogo no serviço, fatalmente isso vai te trazer problemas. Se o negócio não se paga, não adianta você querer fazer bonito, não adianta querer falar bonito, a conta sempre chega. Esse é que é o fato, e não tem como mudar isso. A única forma da Microsoft conseguir passar, né, dessa barreira da conta não fechar, é ela conseguindo fazer o negócio crescer tão exponencialmente, ou compensando de alguma maneira, tão forte, que continue sendo sustentável. O que ela fez? Ela migrou, né? Começou a lançar os jogos dela no PlayStation, para ver, né, de repente angariar uma grana. Com certeza ela usa essa grana para tentar sustentar, né, o modelo do Game Pass, tentar sustentar, né, a produção ali dos seus jogos. Mas será que é o suficiente, caras? Por mais que, por exemplo, Forza Horizon 5 tenha vendido, sei lá, 2 milhões no PlayStation, mas assim, 2 milhões é uma grana boa extra. Mas se o jogo tivesse vendido só 2 milhões no total, desde que ele foi lançado, vocês acham que isso teria sido um sucesso? Caras, talvez só tivesse pago as contas da produção, e olhe lá. Esse era o vídeo de hoje, muito obrigado aí pela atenção de vocês, muito obrigado aí pela sua presença aqui no canal. Galera, de novo reforço, esse formato aqui é um formato que fica um pouquinho mais fácil pra eu gravar, porque aí eu não tenho que ficar mexendo em programa aqui nem nada, né, administrando, eu só monto aqui o celular, gravo aqui no fundinho aqui, boto uma ediçãozinha mais básica, mas que acho que chega no objetivo. Eu gravava assim, no começo lá do canal, né, durante muitos anos eu gravei dessa forma, usando câmera e tudo, e tô voltando hoje agora usando o celular, testando aí pra ver, né, se a gente consegue manter um formato mais ou menos assim, tá bom? Muito obrigado então, meus amigos, um grande abraço para todos vocês, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, é muito importante para você se manter informado, dar um apoio aqui também. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.